Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento, aonde você estiver. Os nossos versos para reflexão nessa noite estão no Salmo de número 1. Aqui nós encontramos um salmo magnífico. Este salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Primeiro aqui nós vemos o salmista falando a respeito dos justos, dos versos 1 ao verso 3. Depois nós vemos aqui o salmista falando a respeito dos ímpios, nos versos 4 e 5. E no verso 6 nós percebemos a conclusão daquilo que o salmista apresenta de uma maneira muito clara como sendo o cerne, a parte principal desses versos que nós encontramos aqui no Salmo de número 1. Quando nós começamos a leitura, logo no verso 1, o salmista começa dizendo assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso 3 ele diz: Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nesse primeiro ponto, o salmista aqui destaca alguns elementos em relação àqueles que são considerados os justos. Interessante que ele fala a respeito dessas características, dizendo que o justo é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, é alguém que prospera. É alguém que não anda segundo o seu próprio coração, mas busca em Deus as orientações para que possa tomar as suas decisões da melhor maneira possível. O texto aqui diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Em outras palavras, o justo, segundo o salmista, é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. E aqui nós encontramos um ponto de destaque que nos chama a atenção, um conselho da parte de Deus através do salmista. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você que nós precisamos colocar as orientações do Senhor, a palavra do Senhor em primeiro lugar, como sendo a nossa regra de fé. Assim seremos abençoados e teremos a oportunidade de colhermos os frutos. Seremos como a árvore plantada junto à corrente de águas. A nossa folhagem não vai murchar e tudo aquilo que fizermos, segundo o que o texto diz, seremos bem-sucedidos. Mas quando nós continuamos a leitura a partir do verso 4, o texto aqui diz que os ímpios eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, os ímpios, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perceba que aqui no verso 4 e verso 5, o salmista destaca alguns elementos em relação àqueles que não colocam Deus em primeiro lugar, que não têm a palavra de Deus como sendo prioridade. Aqui diz que estes são como a palha que o vento dispersa. Em outras palavras, são pessoas que não têm um rumo certo. Para onde a moda levar, eles vão. Para onde os ventos soprarem, eles vão. Não conhecem o caminho certo. Por causa disso, qualquer caminho é caminho. Aqui o salmista diz que estes não prevalecerão no juízo. Interessante a maneira que o salmista aqui encerra estes versos. Ele diz que o Senhor conhece o caminho tanto dos justos como também dos ímpios. É muito interessante essa palavrinha quando nós estudamos um pouquinho mais a fundo o que ela significa dentro do texto bíblico. O conhecer na Bíblia tem a ver com intimidade, tem a ver com proximidade. É assim como Moisés escreveu no Gênesis, né? Quando ele diz que Adão e Eva se conheceram e agora tiveram filhos e filhas. Perceba um conhecer mais próximo, mais íntimo. O conhecer no Antigo Testamento tem a ver com proximidade, relacionamento próximo, intimidade. Interessante que o texto aqui diz que Deus ele conhece o caminho
dos ímpios, conhece o caminho dos justos, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ele sabe exatamente o que nós temos dentro do nosso coração nesse momento. Eu não sei o que você está passando nesse momento na sua vida familiar, no seu trabalho, na escola, as dificuldades, as lutas. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Deus o sabe. Deus, Ele te conhece, sabe das tuas necessidades. Por isso o conselho de Deus da parte do salmista para você aqui nessa noite, que você coloque o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor possa ser prioridade na tua vida. Antes de todas as coisas, que você possa ter prazer na lei do Senhor. Porque este Senhor que se apresenta na Bíblia Sagrada, Ele se apresenta de uma maneira grandiosa, como alguém que quer nos conduzir pelo melhor caminho, para que nós possamos de fato sermos felizes. No verso 6 ele encerra dizendo que de fato Ele conhece o caminho do justo, mas infelizmente o ímpio, ele perecerá se permanecer no caminho errado. Este é um conselho que Deus, Ele concede a mim e a você. Que possamos, ao ouvir o conselho que vem da parte de Deus, sentirmos o desejo de colocarmos em prática. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um sábado feliz em sua companhia, que possamos estar com o coração aberto, dispostos a entendermos cada vez mais os planos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Planos estes relatados na sua palavra, relatados na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Um feliz sábado para você.